Em 1991, lembro-me de morar em Jacksonville, Carolina do Norte, com meu marido e nosso filho de 2 anos na época. Meu marido estava destacado no acampamento Bloom. Foi uma ocasião especial porque era o aniversário do nosso filho. Então, estávamos nos preparando para celebrá-lo no dia seguinte com uma pequena festa. Convidamos alguns outros meninos da mesma idade, juntamente com suas famílias, que também estavam no exército e moravam nas proximidades do nosso apartamento. Era noite quando pensei em comprar algumas coisas na Paris City ou em qualquer loja de festas que fosse. Mas estava quase fechando e não havia muitas pessoas lá dentro. Parecia haver apenas uma pessoa trabalhando, uma jovem loira simpática no caixa. Os caixas estavam na frente da loja, que tinha uma grande parede de janelas do lado de fora. Estava escuro lá fora, mas dentro da loja estava brilhante. Comprei o que precisava e saí para o estacionamento. A garota trancou a porta e voltou para fechar o caixa. O shopping onde a loja estava situada estava todo fechado e escuro. Havia apenas 3 carros no estacionamento, o da garota que trabalhava na loja, o meu e, acredite se quiser, uma van branca típica com 2 caras muito estranhos dentro, apenas sentados e encarando a garota. Havia algumas vagas de estacionamento à esquerda do meu carro, então não precisei passar direto por eles, o que foi um alívio. Eles perceberam minha aproximação, mas estavam muito mais interessados em observar a garota fechar a loja. Não hesitaram em tentar me assustar, agindo como se pudessem vir atrás de mim. Os observei atentamente enquanto caminhava, e quando me aproximei, um deles colocou um pé para fora da van e sorriu para mim, enquanto o outro abriu a porta. Nesse momento, eu já estava quase no meu carro, então o desbloqueei com as chaves prontas na minha mão. Entrei no meu carro e tranquei a porta. Não tive tempo de pedir ajuda, mas também não podia simplesmente deixá-la sozinha. Os caras pareciam não se importar que eu os observava. Continuaram encarando a garota enquanto todos nós havíamos desligar as luzes, sair e trancar a porta. O mais surpreendente foi que ela nem sequer olhou para o estacionamento. Parecia completamente inconsciente de que 3 pessoas estavam observando cada movimento seu. Ela saiu para o estacionamento e os caras sinistros na van fecharam a porta e começaram a se mover lentamente em sua direção. Agi imediatamente e dirigi entre eles e ela, permanecendo ao lado dela enquanto ela caminhava. Era estranho que ela nem sequer olhasse para mim. Apenas continuou andando. Como não tinha vidros elétricos, não pude abaixar a janela para falar com ela. Vi os caras no meu espelho retrovisor ficando realmente irritados e frustrados porque eu os estava impedindo de alcançá-la. Ela destrancou o carro e entrou, sem olhar para o meu carro ou para a van. Ligou o carro e saiu pelo estacionamento e pela rua. Continuei de olho na van enquanto a seguia, pelo tempo que achei seguro. Eventualmente, vi a van desistir e seguir em uma direção completamente diferente. Continuei seguindo-a apenas para garantir que estivesse segura, e quando me senti realmente segura de que estava bem para a noite, voltei para casa. Agora, gostaria de poder dizer que chamei a polícia no dia seguinte ou que liguei para a loja para contar o que aconteceu, mas foi há tanto tempo que, mesmo depois de tentar muito me lembrar, não posso ter certeza. Tudo o que posso dizer é que me conhecendo e sabendo como sou, mesmo que não consiga lembrar, tenho quase certeza de que teria feito isso. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha 19 anos. Sou uma mulher e na época fui à festa de aniversário de um amigo. Estava bebendo e me divertindo com minha colega de quarto da faculdade e o namorado dela. O namorado dela deveria me levar para casa, mas eles queriam sair muito mais cedo do que eu. Minha colega de quarto ia ficar na casa dele durante a noite, então eles me deixaram no meu dormitório. Eu estava muito chateada por outros motivos e já estava bastante bêbada, então pensei em ir a um bar e usar minha identidade falsa, mas ir sozinha foi um erro, eu sei disso agora. Por volta da 1h da manhã, peguei um Uber para o bar. Chegando lá, sentei e comecei a conversar com o barman.
Então, um cara que parecia ter uns 22 ou 23 anos se aproximou de mim. Ele era simpático e começamos a conversar, pois eu esperava que ele comprasse uma bebida para mim. Então ele mencionou que era seu aniversário e que estava fazendo 34 anos. Me senti um pouco estranha porque ele era muito mais velho que eu e estava em um bar universitário onde principalmente estudantes frequentam. Era por volta das 2 horas da manhã, não muito tarde, mas eu sentia como se tivesse apagado um pouco, mas comecei a ficar sóbria. Entrei no carro com um cara de 34 anos, me sentindo confusa sobre o que estava acontecendo. Ele disse que estava me levando para casa e, como eu ainda estava um pouco fora de mim, apenas concordei. Usei meu telefone para digitar o endereço do meu dormitório para que ele soubesse para onde ir. Enquanto ele começava a dirigir, eu disse para ele virar à esquerda no próximo semáforo, mas ele continuava perguntando: "Você tem certeza?" Então ele virou à direita em vez disso. Comecei a ficar sóbria e percebi que ele estava indo na direção errada do meu dormitório. Eu não queria que ele soubesse que estava com medo, então fingi rir junto com ele por um tempo. Pedi para ele voltar, mas ele não respondeu e continuou dirigindo em frente. Percebi que tinha que agir rápido para sair dessa situação. Comecei a tirar fotos e vídeos dele, fingindo que era apenas uma brincadeira entre nós. Enquanto tirava as fotos, o vi entrando em um condomínio. Eu disse a ele que se havia um banheiro que eu pudesse usar no condomínio, inventando uma desculpa para escapar e chamar um Uber para me levar para casa. Ele disse que sim e se ofereceu para me mostrar. Ele segurou meu ombro me guiando em direção ao apartamento. O observei entrar e pegar as chaves para abrir uma porta. Ele mentiu sobre o banheiro. Eu sabia que se entrasse naquele apartamento, talvez nunca mais saísse. Eu tinha que agir rápido. Nem parei para pensar no que estava acontecendo. Saí correndo o mais rápido que pude em qualquer direção, nem mesmo verificando se ele estava atrás de mim. Se eu o visse me perseguindo, talvez eu tivesse desacelerado. Naquele momento, percebi que não podia chamar um Uber porque meu telefone estava prestes a morrer, com apenas 1% de bateria. Tentei encontrar meu caminho de volta para casa, mas estava completamente perdida. Depois de caminhar por cerca de 30 minutos, avistei uma casa com as luzes acesas. Decidi que, se não respondessem à porta, continuaria andando até encontrar alguém para me ajudar. Bati na esperança de que o som de um cachorro latindo os acordasse se estivessem dormindo. Felizmente, foi isso que aconteceu. Um casal atendeu a porta e foram muito gentis. Eles me deixaram carregar meu telefone, chamaram um táxi para mim e até se ofereceram para pagar. Por volta das 3h30, o táxi chegou e me levou em segurança de volta ao meu dormitório. Também sei que foi bobo entrar no carro de um estranho, mas sinceramente nem percebi o que estava acontecendo até ser tarde demais. Já me culpei muito pelo que aconteceu, então não preciso que estranhos me digam que sou burra também. Além disso, isso não é super importante, mas me incomoda um pouco. Mandei uma mensagem para minha colega de quarto às 5 horas da manhã, mas ela só respondeu às 7 horas da manhã. E ela só voltou às 5 horas da tarde do dia seguinte. É como se ela não se importasse com o que aconteceu comigo e se eu estava bem ou não. Algumas semanas depois, ela me disse que gostaria de escrever sobre isso, fingindo que aconteceu com ela, para um projeto de inglês, e isso realmente me irritou. Sim, talvez eu devesse encontrar amigos melhores, mas de qualquer forma, essa noite me ensinou muitas lições. Agora estou em terapia por isso e ainda estou trabalhando para superar isso. Então, por favor, todos, por mais clichê que pareça, cuidem-se por aí. Você nunca sabe quem pode estar esperando ao virar da esquina para te machucar. Isso aconteceu em 2017, quando eu tinha cerca de 14 anos. Na época, tinha esse amigo muito próximo que morava perto da minha casa. Estávamos sempre juntos desde que nos conhecemos. Vamos chamá-lo de Mason para a história. Mason e eu tínhamos pernoites nas casas um do outro o máximo que podíamos.
Normalmente, fazíamos coisas normais como jogar Call of Duty, assistir filmes e andar pelo bairro, como a maioria dos adolescentes. Mas este pernoite foi especial, pois ambos ganhamos ghillie suits para nossos aniversários. Se você não tem certeza do que é uma ghillie suit, pense nos trajes de camuflagem que os atiradores usam em filmes. É como vestir as roupas de uma moita. Olhando para trás, posso imaginar o quão engraçado devíamos parecer passeando pelo bairro assim, mas estávamos ansiosos para experimentar nossos novos equipamentos. E foi assim que vimos essas ghillie suits. E nosso plano era tocar a campainha e nos esconder o mais perto possível da casa. Só para esclarecer as coisas, meu bairro ainda estava sendo construído na época, então no meu bairro havia muitas casas, mas também havia algumas áreas de mata que ainda não haviam sido construídas. Agora, a casa que escolhemos para nossa aventura de tocar a campainha era o que chamávamos de Casa do Ermitão. Acho que todo o bairro tem uma dessas casas, sabe? Uma daquelas casas onde o dono parece estar sempre metido em algo suspeito ou estranho. Eu até me lembro de ver um cara tentando arrombar o carro da minha mãe uma vez, mas isso é uma história totalmente diferente. Deixe-me contar um pouco mais sobre a área ao redor da casa desse cara. De cada lado da casa dele, havia duas áreas vazias de terra. Atrás da casa dele, havia um pequeno grupo de árvores e logo depois estava a rodovia I-95. Se você seguir para a esquerda a partir do quintal dele, há um caminho estreito que eu e Mason fizemos. Ele vai até o quintal da minha casa. Então, basicamente, há uma trilha. É um pequeno caminho atrás de uma série de cercas de quintal, mas ainda está atrás da densa parede de mata que o separa da rodovia. Então, eu e Mason planejamos tudo. Eu tocaria a campainha e correria para a direita, para a mata, enquanto ele ficava de olho à esquerda. Mas assim que eu me aproximei da porta, antes mesmo de tocar a campainha, ela se abriu e vi dois caras correndo em minha direção. Acho que eles devem ter nos visto, porque quando olhei para trás para verificar o cara que estava me perseguindo, vi o outro indo na direção de onde Mason estava esperando. No início, não estava muito preocupado, porque sabia que podia correr mais rápido. Mas depois fiquei nervoso quando vi o cara perseguindo Mason à minha frente. Mason acidentalmente levou o cara para a trilha pelo lado esquerdo da propriedade, o que me colocou em uma situação difícil entre os dois caras na trilha estreita. Eu tive que pensar rápido. Pulei a cerca para o quintal onde os dois homens viviam. Pode parecer bobo, mas é provavelmente por isso que não me machuquei. Fiz isso porque sabia que assim que ultrapassasse a cerca, poderia ir até o portão da frente. Uma vez lá, era fácil chegar em casa. Assim que pulei a cerca, um cheiro muito ruim me atingiu. Tive que cobrir o nariz e quase vomitei quando olhei ao redor. Vi cerca de 8 galinhas mortas e um cachorro morto. O cachorro estava tão podre que nem conseguia dizer que tipo era. Havia também um monte de outros animais mortos espalhados pelo quintal, mas não fiquei para descobrir o que eram. Quando finalmente voltei, contei a Mason tudo sobre o que aconteceu. Pensamos em chamar a polícia, mas estávamos com medo de nos metermos em confusão por invasão de propriedade e por criar aquela trilha. Então decidimos não fazer isso. Até hoje, ainda me pergunto como aquele cheiro horrível de morte ficou preso no quintal e não se espalhou pela trilha. Nos mudamos daquela casa alguns meses depois e nada estranho aconteceu desde aquele dia. Mason ainda mora naquela rua e, às vezes, quando nos encontramos, não podemos deixar de nos perguntar o que aqueles caras estavam fazendo com aqueles animais. Isso aconteceu comigo quando eu era criança e é uma das histórias mais assustadoras que tenho. Eu tinha talvez 9 ou 10 anos quando aconteceu. Lembro-me de que era meu aniversário, porque tivemos minha festa em um parque próximo. Pode ter estado chovendo, mas eu ainda estava super feliz porque era o meu dia especial. As crianças adoram aniversários quase tanto quanto o Natal, e eu estava muito feliz com todos os presentes que meus amigos me deram.
Quando a festa acabou, a chuva tinha parado e o sol estava saindo. Recolhemos todas as nossas coisas, certificando-nos de não deixar nada para trás, e cuidadosamente colocamos os presentes no carro. Então, voltamos para casa. A saída do grande parque onde estávamos tem um portão de metal chique. Ele leva a uma interseção circular. Entramos na interseção e viramos à esquerda em direção à rodovia estadual. Tudo parecia bem a princípio, mas então paramos em uma faixa de pedestres perto da minha rua. Vi meu pai olhar pelo retrovisor e dizer algo para minha mãe. Continuamos dirigindo, viramos na minha rua e entramos na nossa garagem. Desafivelei o cinto de segurança e me virei para ver o que estava acontecendo. Vi meu pai se aproximar de um carro vermelho, talvez fosse um sedã ou um Prius, e conversar com a mulher que dirigia. Não sabemos sobre o que eles conversaram, mas quando meu pai chegou em casa, ele ligou para o 911. Um policial veio até nossa casa logo depois, e meu pai explicou o que tinha acontecido. Quando paramos na faixa de pedestres, meu pai viu a mulher no carro atrás de nós filmando-nos. Ele ficou de olho nela para ver se ela nos seguiria, e ela seguiu. Quando chegamos em casa, ele se aproximou dela, mas tudo o que ela disse foi que conseguiu o que queria. O policial nos disse que muitas pessoas gostam de filmar coisas por aí, especialmente porque câmeras como GoPros estavam se tornando populares naquela época. Ele disse que não havia nada com que se preocupar. Mas ainda não entendo por que aquela senhora nos filmou. Quero dizer, mesmo que as câmeras fossem novas naquela época, não significa que alguma senhora aleatória simplesmente filmaria qualquer um. Eu sei que pode parecer estranho, mas o policial não registrou o relato e simplesmente ignorou. Em 2017, eu estava em Littleton, Colorado, e na época eu trabalhava no restaurante The Melting Pot. Ele está em um prédio antigo de 3 andares que foi construído há muito tempo, no início de 1900. Antes disso, era um restaurante e uma biblioteca construída por Carnegie. Mas as pessoas dizem que coisas estranhas acontecem lá, e até mesmo o restaurante apareceu em um programa de TV chamado The Haunting Ghost. O lugar mais assustador é o porão. É um pequeno canto em forma de L com 5 mesas onde as pessoas comem. Você tem que descer 2 degraus pequenos para chegar lá, e quando você entra, há uma mesa para 4 à sua esquerda e uma para 2 à sua direita. No canto, além da mesa para 4, há um grande estofado redondo. Então, virando a esquina, há mais 2 mesas para 4 pessoas e um beco sem saída. A última mesa naquele canto era considerada a mais assombrada no restaurante. Muitas vezes, as pessoas traziam tabuleiros de Ouija e outras coisas para tentar conversar com os espíritos e sentavam-se naquela mesa para fazer isso. Uma noite, um colega e eu estávamos limpando aquelas mesas, e de repente, ele disse: "Você me arranhou?" Eu nem tinha encostado nele, então eu disse que não. Então ele levantou a camisa e havia 3 arranhões grandes em suas costas, sangrando. Ele ficou realmente assustado e logo depois, pediu demissão. Era por volta da meia-noite quando comecei a provocar o fantasma naquele lugar. Mesmo depois de ver aquele cara ser arranhado, eu ainda não acreditava. Então, eu estava lá embaixo gritando: "Você não é real. Se você for, prove e se mostre." Eu não achava que receberia uma resposta, então voltei para limpar minhas últimas mesas para a noite. Eu estava carregando uma bandeja de pratos sujos pelas escadas dos fundos e tive que passar por aquele canto para chegar à cozinha. Eu trabalho como garçom há muito tempo e raramente deixo cair alguma coisa, mas enquanto eu passava pelo canto, uma panela de fundi de metal voou para fora da bandeja e desceu os 2 degraus, então caiu naquele canto conhecido. Então, corri para o canto para limpar a panela de fundi de chocolate que de alguma forma pulou da minha bandeja e desceu as escadas. Assim que entrei, algo agarrou a manga direita da minha camisa, me jogando contra a parede de pedra e batendo minha cabeça com força. Isso me deu um grande galo e um corte profundo na testa.
Eu estava realmente assustado e sangrando muito. Então, tive que correr para o banheiro para ver o quão ruim estava. Encontrei um corte grande que tinha 7,6 centímetros de comprimento e um grande galo na cabeça. Não consigo explicar como a panela voou da minha bandeja ou como algo invisível me empurrou contra a parede. A única coisa que consigo pensar é que o espírito me machucou. Então, meu conselho para você é não provocar lugares assombrados ou os espíritos lá, a menos que esteja preparado para o que pode acontecer. Quando eu estava na faculdade, havia um aluno que era mais velho que a maioria. Ele compareceu a algumas reuniões de um programa de bolsas de estudo em que eu estava. Ele era um bom músico na nossa faculdade. Não éramos amigos próximos, mas nos conhecíamos. Havia uma grande multidão de pessoas tomando drinks. Ele parecia um pouco estranho, mas nada parecia errado. Então, numa noite de sábado, o encontrei em um supermercado 24 horas perto do campus. Como éramos amigáveis, disse olá e perguntei como ele estava. Enquanto conversávamos, ele começou a chorar e confessou o quanto gostava de mim há muito tempo. Ele ficou repetindo o quanto estava errado porque eu já estava em um relacionamento. Isso continuou por cerca de 20 minutos. Ele também falou sobre problemas na família. Fiquei chocada e não sabia o que dizer quando ele começou a desabafar no supermercado tarde da noite. Mas fiquei lá e tentei ser solidária. Concordei com ele que já estava em um relacionamento, então não havia chance para ele. Principalmente, apenas ouvi e disse a ele que era uma boa pessoa e não deveria ser tão duro consigo mesmo. Mas então as coisas ficaram estranhas. Ele disse que uma noite veio ao meu apartamento e encontrou a porta destrancada, então entrou. Ele queria me encontrar para entrar no meu quarto, mas não conseguia lembrar qual dos 3 quartos era o meu. Ele ficou na área principal por um tempo, mas depois saiu, em vez de tentar adivinhar. Em algum momento durante nossa conversa, não lembro se foi antes ou depois dele confessar, ele tentou me beijar. Virei a cabeça, então ele só beijou minha bochecha. Fiquei tão surpresa com tudo o que aconteceu que não sabia como reagir. Meu namorado viu ele tentando me beijar, ficou chateado e saiu. Acho que meu namorado eventualmente voltou e me ajudou a sair dessa situação. No dia seguinte, recebi uma mensagem do músico. Ele disse que removeu algumas coisas extras e continuou: não consigo acreditar no que aconteceu na noite passada. Estava chorando. Há algo em você que eu amo, mas tenho medo de me machucar. Tudo o que disse naquela noite foi verdade. Conversei com um membro da equipe do meu programa de bolsas de estudo para dizer que não me sentia segura perto desse cara. Pedi que ajudassem a garantir que nunca ficássemos sozinhos juntos. Não pensava nele há mais de 2 anos, até ele me mandar uma mensagem dizendo feliz aniversário. Isso me surpreendeu, porque pensei que o tivesse removido como amigo no Facebook, porque ele me deixava desconfortável. E, de fato, o removi há mais de 2 anos, por volta da época em que me formei. Quando vocês não são amigos, não recebem lembretes sobre aniversários, então ele deve ter lembrado do meu. Bloqueei ele agora, pois quero deixar claro que não quero nenhum contato com ele, de forma alguma. Não em minha casa, não em um supermercado e definitivamente não em nenhum outro lugar.